Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Nós vamos dar sequência então aos nossos assuntos dos radicais, hoje falando sobre adição e subtração de radicais. Bom, vamos lá então. Ficou bem claro aqui. Só é possível somar ou subtrair radicais iguais. O termo está em destaque. Radicais iguais. Mas o que vem a ser radicais iguais? Radicais iguais são os radicais que têm mesmo índice e mesmo radicando. Espera aí, então vamos ver aqui direitinho a situação. 3 raiz de 2, mais 4 raiz de 3, mais 7 raiz de 2, mais 2 raiz de 3. Eu quero encontrar os radicais iguais. Todos aqui são raízes quadradas, é o mesmo índice. Mas observe que aqui eu tenho radicando 2, aqui eu tenho radicando 3, aqui eu tenho radicando 2 e aqui eu tenho radicando 3. Então esses quatro radicais não são iguais, mas o raiz quadrada de 2 é igual ao raiz quadrada de 2. O raiz quadrada de 3 é igual ao raiz quadrada de 3. Então, peraí, vamos fazer aqui o que nos interessa. Ó. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. Bom, aqui a coordenação motora não foi bacana. Não. Vamos arrumar isso daqui, galera. Vamos lá. Agora ficou melhor. Então, observe o seguinte. Esse radical é igual a esse. E esse radical é igual a esse. Ou seja, raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3. Mesmo índice, mesmo radicando. Então, quando eu tenho essa situação, aí eu posso somar ou subtrair. No meu exemplo de soma. No exemplo é soma. Então, eu posso somar 3 raízes de 2 com 7 raízes de 2. Como que eu vou fazer essa soma? Primeiro, eu vou conservar o raiz de 2. Observou aqui, galera? Eu vou conservar o raiz de 2. E eu vou somar a parte inteira. Neste caso aqui. Professor, se fosse número racional, eu somava a parte racional. Então, eu vou até falar de forma diferente. Eu vou somar aqui a parte racional, 3 com a parte racional 7. Vou somar aqui a parte racional 4 com a parte racional 2. 3 mais 7, 10. 10 raiz de 2. 4 mais 2, 6. 6 raiz de 3. Ou seja, 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. 10 raiz de 2. 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 6 raiz de 3. E para aí, professor? Claro, aqui a gente vai ter que parar. Por que aqui nós não vamos poder continuar com a soma? Porque aqui agora os radicais que sobraram são o quê? Diferentes. Então, galera, dá para perceber isso também. Que hora que é a hora de encerrar a soma? Na hora que eu tenho apenas radicais diferentes. Então, vamos para o exemplo da subtração. 3 raiz quadrada de 5, menos 4 raiz de 3, mais 7 raiz de 3, menos 8 raiz de 5. Vamos marcar aqui quem são os radicais iguais. Raiz de 5 com raiz de 5. Então, esses dois radicais são iguais. Raiz de 3 com raiz de 3. Esses radicais são iguais. Então, vamos lá, galera. 3 raiz de 5 menos 8 raiz de 5. Então, eu vou fazer a subtração de quem? Do racional 3 com o racional menos 8. E conservo raiz de 5. Menos 4 raiz de 3 mais 7 raiz de 3. Eu vou subtrair aqui ou fazer a soma algébrica, tanto faz.
Menos 4 mais 7, conservo raiz de 3. 3 menos 8, menos 5, raiz de 5. Menos 4 mais 7, 3, raiz de 3. E novamente eu sei que terminou. Por quê? Porque o raiz quadrada de 3 não é igual ao raiz quadrada de 5. Então não tem como eu efetuar mais nada. Então está terminado aí o nosso exemplo. Bom, vamos lá. Vamos fazer então o exercício de aprendizagem da página 26. É o exercício 33 da página 26, da nossa apostila 1. A ordem do exercício é simplifique e efetue. Efetuar é a adição e a subtração que nós acabamos de ver. E simplifique, nós vamos usar as técnicas que nós já aprendemos de simplificação de radicais. Então, na letra A, ele tem raiz quadrada de 8, menos 3 raiz de 50, mais 2 raiz de 18. Espera aí, temos que fazer um detalhe aqui. Menos 3 vezes raiz de 50, mais 2 vezes raiz de 18. Beleza, galera? Então, entre o racional menos 3 e a raiz de 50, que é irracional, é vezes. Entre o racional 2 vezes a raiz de 18, que é irracional, é vezes. Aí você fala assim para mim, mas professor, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 18, nenhuma das três são iguais. Então, como que eu vou aplicar a soma e a subtração? Como que eu vou efetuar se elas são diferentes? Beleza. Então, é aí que vai entrar as técnicas de simplificação. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 8, o 50 e o 18 para que eu possa perceber se é possível ou não simplificar esses radicais. Então, vamos lá. 8. 8 é 2 vezes 2 ao quadrado. Professor, mas 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo. Beleza? Isso mesmo, galera. 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo, que é 8. Mas por que eu escrevi dessa forma? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Ora, o expoente 2 é igual ao índice 2. Então, isso implica que 2 ao quadrado vai simplificar. 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Professor, 50 é 2 vezes 25. Beleza, é isso mesmo. Mas por que eu quero escrever 2 vezes 5 ao quadrado? Porque aí eu tenho expoente 2 igual ao índice 2. 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Novamente, 3 ao quadrado, expoente 2, índice 2. Então, agora vamos ver como ficou a nossa expressão, que era raiz quadrada de 8 menos 3 raiz de 50, mais 2 raiz de 18. Então, no lugar do 8, eu coloquei raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3, raiz quadrada ao invés de 50, 2 vezes 5 ao quadrado, mais 2 raiz ao invés de 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, esse termo 2 ao quadrado eu posso simplificar, então ele vai deixar o radical. Esse termo 5 ao quadrado eu posso simplificar, vai deixar o radical. E esse termo 3 ao quadrado vai simplificar, ele vai deixar o radical. Lembrando que eu estou simplificando porque o expoente divide pelo índice. Então, vamos lá. Eu tiro o 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, está aqui, 2 elevado a 1. Vezes a raiz quadrada de 2, porque o 2 elevado a 1 continuou. Menos 3 vezes 5. Está aqui, simplifiquei, 2 dividido por 2, 1, então deu 5 elevado a 1, menos 3 vezes 5 elevado a 1, raiz quadrada de 2, porque o 2 continuou. E aqui, 3 ao quadrado, o 3 vai deixar o radical, 2 dividido por 2 dá 1, deu 3 elevado a 1, então ficou 2 vezes 3, raiz de 2. Observe que, quando eu fiz essa simplificação, vamos pegar o marca-texto aqui, quando eu fiz essa simplificação, eu consegui raiz quadrada de 2,
raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Eu consegui 3 radicais o quê? Iguais. Então, eu posso fazer as operações. Vamos só ajeitar isso daqui. 2 raiz de 2, menos 3 vezes 5 vai dar menos 15 raiz de 2. 2 vezes 3 vai dar 6 raiz de 2. Então, quem que eu vou operar neste caso? Eu vou operar com racional 2, racional menos 15 e racional 6. Vou conservar o raiz de 2. Então, eu vou ter 2 menos 15 mais 6. 2 menos 15 dá menos 13. Menos 13 mais 6 vai dar menos 7 raiz de 2. Então, eu simplifiquei e efetuei as operações necessárias para chegar no resultado menos 7 raiz de 2. No caso, nós fizemos subtração e adição. Ou como a gente quiser chamar isso, nós fizemos a soma algébrica. Vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Agora nós vamos para a letra B. Na letra B eu tenho 5 terços de raiz de 12, mais 2 quintos de raiz de 27, menos 5 raiz de 3. Novamente, aquela situação. Nós não temos radicais iguais, mas nós vamos usar as técnicas de simplificação para encontrar esses radicais iguais. Então, o 12 está aqui. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Vou deixar escrito aqui 2 ao quadrado, porque eu sei que eu vou simplificar, porque eu estou falando de raiz quadrada. E o 27 é 3 vezes 3 ao quadrado. Vou deixar aqui, porque eu sei que eu vou simplificar. Expoente 2, índice 2. Então, substituindo a forma fatorada na expressão, eu tenho 5 terços de raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Já percebi que esse 2 ao quadrado vai simplificar com índice 2. Mais 2 quintos de raiz quadrada de 3 vezes 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado, esse expoente 2, possibilita simplificar com índice 2. Menos 5 raiz de 3, essa daqui não tem como fazer mais nada, nenhum processo de simplificação. 2 ao quadrado, expoente igual ao índice. O 2 sai da raiz, 2 dividido por 2 é 1, então 2 elevado a 1. 3 ao quadrado, o 3 deixa a raiz, está aqui o 3. 2 dividido por 2 é 1, então 3 elevado a 1. Então, a minha expressão ficou 5 terços vezes 2 vezes raiz de 3. 2 quintos vezes 3, raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Então, observe que depois, marca texto, vamos lá, vamos marcar aqui. Depois que eu uso as técnicas de simplificação, eu fatoro os radicandos e eu simplifico os radicandos, eu vou ter radicais o quê? Iguais. Toda a expressão agora tem o radical igual raiz quadrada de 3, o raiz de 3. Ótimo! Então, agora é só operar a parte que é racional. Com um pouquinho de cuidado, porque primeiro eu tenho que fazer a multiplicação 5 terços vezes 2 e 2 quintos vezes 3. Então, é só a gente aplicar a regra de multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Ah, mas o 2 não tem denominador? Tem sim. O denominador do 2 é 1. Não está escrito, mas está aqui. O denominador desse 3 é 1. Também está escrito aqui. Só não estamos vendo, mas ele está ali. E o denominador do menos 5 também é 1. Então, numerador 5 vezes numerador 2 dá 10. E 3 do denominador vezes 1 do denominador deu 3. Então, 5 terços vezes 2, 10 terços. Numerador 2 vezes numerador 3, 6. Numerador 5, denominador 5 vezes denominador 1, denominador 5. Então, 2 quintos vezes 3, 6 quintos, menos 5 raiz de 3. E agora, como que eu vou operar 10 terços mais 6 quintos menos 5? Agora, como os denominadores
da parte racional são diferentes, eu vou então fazer isso daqui. Denominadores diferentes implica que eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum do denominador 3 do denominador 5, mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Só lembrando que números primos, o mínimo múltiplo comum é o produto deles. Vamos repetir. Se eu quero calcular o mínimo múltiplo comum de dois números primos, o MMC é o produto deles. Então, 15. Então, vamos lá. Todos os três termos no denominador 15. Coloquei todos os três no denominador 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 10, 50. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes 5, 75. Então, agora é só eu operar 50 mais 18 menos 75. Conservo raiz de 3. 50 mais 18, 68. Menos 75 vai dar menos 7. Conservo o denominador 15, conservo o radical igual raiz de 3. Então, o resultado, menos 7 quinzeavos de raiz de 3. Vamos lá, dando sequência aqui na nossa videoaula. Agora, nós vamos fazer a letra C. Raiz cúbica de 81, menos 4 raiz cúbica de 16, menos 2 raiz cúbica de 3, mais 5 raiz cúbica de 2. Observe que na nossa expressão, galera, nós não temos radicais iguais, para que nós possamos operar adição e subtração. Então, novamente, nós vamos procurar simplificar esses radicais. Então, para isso, eu vou fatorar o 81, que é igual a 3 vezes 3 ao cubo. Vou deixar o expoente 3 para simplificar com o índice 3. 16, 2 vezes 2 ao cubo. Vou deixar o expoente 3 para simplificar com o índice 3. Aqui eu não tenho como simplificar e aqui eu não tenho como simplificar. Substituindo, então, na expressão, eu vou ter raiz cúbica de 3 vezes 3 ao cubo, menos 4 raiz cúbica de 2 vezes 2 ao cubo, menos 2 raiz cúbica de 3, mais 5 raiz cúbica de 2. 3 ao cubo, o 3 vai deixar o radical. 3 dividido por 3 é 1, então ficou 3 raiz cúbica de 3. Esse 3 sobra porque o expoente dele não tem como operar com o índice 3. O 2 ao cubo vai deixar o radical, então está aqui, menos 4, o 2 sai do radical, 3 dividido por 3, 1, então ficou menos 4 vezes 2 elevado a 1, raiz cúbica de 2. Vocês observam aqui que eu já fiz uma ação para ajudar. Observe que esse valor, menos 2, eu coloquei ele aqui, menos 2 raiz cúbica de 3. E por que eu fiz isso? Para que eu tenha os radicais iguais, próximos um do outro. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Agora, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Então, observe que eu tenho dois grupos de radicais iguais. Eu tenho raiz cúbica de 3 e eu tenho raiz cúbica de 2. Vamos operar. 3 menos 2 dá 1. 1 raiz cúbica de 3. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 raiz cúbica de 2, mais 5 raiz de 2. O raiz cúbica de 3, eu não tenho como fazer mais nada. E agora eu opero menos 8 mais 5, menos 3, raiz cúbica de 2. E aí eu percebi que o exercício terminou, porque raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 3 são diferentes. Então, eu terminei aqui nessa parte. Bom, galera, a videoaula terminou aqui. Muito obrigado para quem acompanhou até o final.
e sigam as instruções lá no grupo do WhatsApp, porque vocês vão ter uma tarefa. Até mais!